Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim aqui para contar uma história da Bíblia para vocês, trazer uma palavra da parte de Deus, né, para os nossos corações. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, tá bom? Aí é onde você tá, vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na sua presença. Senhor, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela nossa igreja, Senhor, pelos nossos amigos. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as pessoas dessa casa que estão nos ouvindo e que o Senhor venha nos abençoar para nós aprendermos mais de Ti nessa tarde. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora vamos à palavra. Olha, o que eu vou contar hoje aqui para vocês se encontra em Juízes, capítulo 7. Depois, se vocês quiserem aí, né, ler junto com o papai, com a mamãe, ler com as pessoas aí da casa de vocês, fiquem à vontade, tá bom? E aí vocês podem também contar essa historinha para quem não tá aí ouvindo junto com vocês, né? Uma boa pedida aí, ó, para hoje à noite. Olha, vamos lá. A gente vai contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história para vocês a respeito de Gideão. Gideão, a Bíblia conta que ele era um rapaz muito corajoso. Ele foi instituído por Deus, ele foi colocado por Deus em uma posição para ele tomar conta do exército de Israel em uma missão muito importante: vencer os inimigos de Israel. Olha só. Então, o que acontece? Vou contar para vocês como que essa história começou. Na verdade, o povo de Israel, eles estavam sendo massacrados, né? E oprimidos por um povo que era de Midian, os midianitas. E nessa história, Deus chamou a Gideão e falou assim: Gideão, eu vou dar os midianitas na sua mão, nas mãos do povo de Israel. Mas para isso, você vai ter que fazer algumas coisas que eu vou te pedir. E aí Gideão foi, chamou todos os homens, naquela época, né, os homens que lutavam, né, mais assim pelo seu povo. As mulheres não participavam muito das guerras. Então, Gideão chamou todos os homens do arraial lá, todos os homens da cidade, do povo de Israel, e colocou todos lá num acampamento. Nesse acampamento, Deus chegou até Gideão e falou assim: Gideão, tem muita gente com você. Eu acho que a gente vai tirar um pouco aí dessas pessoas, porque olha só o que Deus falou para Gideão. Deus falou assim: Gideão, se você lutar com todas essas pessoas, o povo de Israel, que naquela época já não estava muito assim, eles não estavam crendo tanto em Deus como eles já tinham crido no passado. Deus falou assim, para o povo de Israel não achar que foi a mão deles que livrou eles, então você vai até lá e vai falar para eles o seguinte: quem for, como ele tinha convidado todos os homens, né? Os homens foram obrigados, né? Porque ele era o líder. Então, quem for covarde e medroso, você manda voltar. E aí Gideão foi e fez, porque Deus queria o quê? Vamos parar aqui e vamos pensar um pouquinho. Deus falou assim que não queria que fosse todo aquele povo, ao todo era 32 mil homens. É muita gente, né, gente? E aí, o que Deus pensou? Do que Deus disse para Gideão? Falou assim, eu não vou deixar, né? Porque esse povo vai achar que foi eles que ganharam essa batalha. Muitas vezes, Deus, ele coloca situações na nossa vida pra gente perceber que a gente não consegue nada sozinho. Que Deus é a nossa força e é o nosso refúgio. Que se não for Ele lutar por nós e ficar ao nosso lado, a gente não consegue nada sozinho. Então, muitas vezes, algumas situações que Deus coloca à nossa frente é para demonstrar isso para nós, não é? Então, vamos continuar a nossa história. Gideão chegou até os homens e disse o que Deus tinha mandado. Quem for covarde e medroso, pode voltar para casa. Imagina só, foi a oportunidade de quem estava com medo, né, dessa batalha aí contra os midianitas. Então, crianças, de 32 mil homens que estavam lá no acampamento, vocês sabem quantos voltaram? 22 mil homens, 22 mil. Sobraram só 10 mil homens para lutar com Gideão, que ainda é uma quantidade boa, né? Vamos combinar. Então, o que Deus fez depois disso? Deixa eu tirar aqui os homenzinhos que representam aí os 20 mil homens.
20.000 homens foram embora. Sobraram 10.000 homens aqui para lutar com Gideão. Esses 10.000 homens, Deus ainda falou assim, né? Bom, ainda é uma quantidade muito boa de pessoas. É ainda possível que o povo de Israel fale assim, não, foi a gente, foi a nossa força que ganhou. Foi eu ir lá e lutar, eu ir lá e matar os midianitas que deu certo na batalha. Então Deus falou assim, não, Gideão, ainda tem muita gente. E agora, né? Ele deve ter pensado, quantos será que vão embora dessa vez? E Deus falou assim, vai Gideão, leva eles até o rio, que eu vou mostrar pra você quem vai ficar e quem não vai ficar. Então o que Gideão fez? Levou eles até o rio. Vou fazer o rio aqui pra vocês verem. Levou eles até o rio. Chegando no rio, Gideão falou assim, podem ir beber água, né? Vão descansar, beber água. E aí eles chegaram. E aí o que aconteceu? Tinha uns que já entravam de cara na água. Tinha outros que pegavam a água prestando atenção à sua volta. Tinha outros que entravam de cara na água. E tinha outros que prestavam atenção ali ao que estava acontecendo à sua volta. E assim foi, com vários homens, vários homens. E o que aconteceu? Deus falou assim, Gideão, presta atenção no que está acontecendo ali. Olha só, os que perderam a atenção, olhando para baixo, você vai mandar embora, Gideão. Você vai falar que eles não servem para essa batalha. Por quê? Porque Deus queria pessoas atenciosas, né, lutando pelo seu povo. Pessoas que realmente estavam ali decididas a lutar e dar o seu melhor, não é? Então, muitas vezes também, Deus, ele nos testa. Ele fala assim, vamos ver como essa pessoa vai agir nessa situação. Vamos ver se ele serve para o que eu estou guardando aqui para ele. E ele nos testa, não é? Então, nesse momento, Deus fez o que com esse povo? Um teste. Vamos ver quem vão ser os vitoriosos aqui, que vão levar Israel à vitória. E os que perderam a atenção, os que não estavam muito interessados nos perigos das batalhas, eles foram embora. Gideão mandou todos eles embora, todos eles. Levar eles embora. Vocês sabem quantos sobraram, crianças? Sobraram apenas 300 homens para lutar a favor de Gideão. Somente 300. E aí o que Deus mandou Gideão fazer? Ele falou assim, Gideão, dá na mão desses homens cântaros, né, vasos que eles usavam naquela época, tochas e trombetas, buzinas, né, que eles falam, trombetas. E quando você chegar na frente do acampamento dos midianitas, gente, os midianitas era muita gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Pronto, agora com os midianitas aqui já, vamos continuar a história. O que aconteceu? Vocês lembram que Deus tinha pedido para eles levarem cântaros, levarem tochas e levarem as suas trombetas. Então o que Deus falou? Falou assim, olha, quem está com os cântaros, quebrem seus cântaros. Jogaram todos os cântaros no chão. E o pessoal da trombeta, Deus falou assim, Gideão, pede pro pessoal da trombeta começar a tocar. Gente, quando o pessoal das trombetas começou a tocar, Deus bagunçou toda a cabeça dos midianitas. E eles começaram a destruir eles mesmos. Eles começaram a destruir os próprios amigos deles. E eles foram se destruindo, até que sobrou só um pouquinho de midianita. E esse pouquinho, Deus falou para Gideão, agora pode mandar o povo atrás deles. Por quê? Porque agora os 300 homens que estavam ali com Gideão iam perseguir eles e iam capturar eles. Olha só que milagre incrível que Deus fez. Gente, essa é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. Gideão teve vitória sobre o povo midianita, que era um povo muito numeroso. A Bíblia não fala exatamente quantas pessoas tinham, mas com certeza era muito mais que o povo de Israel. E o povo de Israel começou com 32.000 homens, imagine. E aí o que aconteceu? Só os 300 homens que Deus deixou na mão de Gideão, lembra o plano de Deus? Gideão, eu vou colocar os midianitas na sua mão, mas você não vai poder dizer que foi a sua mão. Ou o povo de Israel não vai poder dizer que foi a mão deles. Por quê? Porque foi Deus que deu a vitória para o povo de Israel, não é? Então,
Deus fez o que prometeu, não é? Cumpriu o que prometeu. Destruiu os midianitas entre eles mesmos e o menor número, o povo de Israel, pôde ir atrás. Então foi totalmente obra do Senhor Deus essa vitória de Israel. Da mesma forma, crianças, acontece na nossa vida. Olha só, eu vou ler com vocês um capítulo aqui, um versículo, né? Que tá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu vou esperar vocês procurarem aí, hein? Vamos lá. Espero que vocês estejam com as Bíblias. Pronto? Todos acharam? Quem achou, diz amém. Vamos lá. Olha, essa versão é um pouquinho diferente, tá bom? Mas olha só o que diz. Então, o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui o que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que ele prefere ser fraco e ter o poder de Jesus do que ser forte e não ter o poder de Jesus. É isso que ele quer dizer aqui, porque quando nós estamos fracos é quando a gente se lembra, fala assim, nossa, isso daqui eu não consigo fazer, mas Deus consegue. Nossa, isso daqui eu não vou conseguir ultrapassar, mas Deus consegue. E é quando, infelizmente, né, é quando a gente mais se achega a Deus, não é? Então, nos momentos difíceis, a gente tem que se achegar a Deus. Mas nos momentos bons, nós temos que nos lembrar que quem colocou a gente, como Gideão e o povo de Israel, eles se lembraram que quem colocou eles na vitória lá, quem colocou eles na calmaria, né, no lugar tranquilo, foi o Senhor Jesus. Eles se lembraram disso. Da mesma forma, nós temos que nos lembrar que quando a gente passa por momentos difíceis, Deus pode nos ajudar. E que quando esses momentos difíceis passam, a gente tem que se lembrar que foi Deus que nos ajudou. Porque nós, sem Deus, né, crianças? O que a gente é? Nada, né? Então, vamos fazer uma oração para terminar essa palavra aqui. A gente vai fazer uma oração pedindo para o Senhor Jesus. Se você quiser fazer a sua própria oração aí em casa, fique à vontade. Ou então você pode fazer a oração junto comigo, tá bom? Vamos pedir para o Senhor Jesus que essa palavra fique nos nossos corações e que a gente tenha consciência de que Deus é a nossa força e que a gente não consegue nada sozinho. E que depois a gente consiga se lembrar de que foi Deus que nos permitiu passar por tudo e vencer a todas as nossas dificuldades, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de aprender mais e mais da sua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós nos lembremos que o Senhor é a nossa força. O Senhor é o que importa nas nossas vidas. Nada que nós passemos pode se comparar ao seu poder. E que quando nós passarmos pelas dificuldades, quando nós atravessarmos ela e chegarmos na época da felicidade, nós possamos nos lembrar que foi o Senhor que nos colocou lá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso, crianças. Fiquem ligadinhos aí no canal que vai ter vídeo todos os dias. A tia Rebeca já tinha dito ontem, né, que tem vídeo ao meio-dia, né, de louvores. E tem os vídeos agora das 4 horas das tias, né, que tem que trazer uma palavra aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até mais!